a gente pode avançar para a parte que você estava contando, que você foi querer tirar a cidadania portuguesa. Você tem parentes portugueses do lado do seu pai ou da sua mãe? Do lado do meu pai. Do lado do seu pai, que daí você sabia que... Isso, então. E porque é a parte da família que eu conhecia também, né? Exato. E a ascendência realmente é próxima, então... enfim. E eu só ia tirar uma dúvida. Nesse momento, como é que tava a relação de vocês? Isso que você eu ia perguntar exatamente. É que a gente deu um gap aqui de espaço-tempo, muitos né? anos. Então aí você tava lá, sua irmã chegou, beleza. Nesse momento, só pra gente entender, você já tinha saído de casa? Não? Como é que tava? Eu saí de casa bem cedo, porque eu saí... Meus pais moram no interior do Paraná, né? Então, em Guarapuava. E eu saí quando eu tinha 14 para 15 anos para ir para Curitiba para fazer terceirão, ensino médio, né? Uhum. Então, eu saí de casa relativamente bem cedo, né? Apesar disso, eu ainda mantinha vínculos com eles. E eu, com os dois, né? Até o fim da faculdade, eu ainda tinha vínculo com os dois. O relacionamento sempre foi muito ruim. Tudo foi baseado em moedas de troca. Inclusive, das últimas vezes que meu pai me ofereceu coisas, eu falei para ele, tipo, cara, eu não quero porque nada disso vem de graça. E... enfim, não quero. Nada de graça com vocês, eu não quero. Então, até o fim da faculdade, eu ainda tinha um relacionamento com os dois que sempre foi muito conflituoso, mas existia esse relacionamento. Em 2019, houve uma ruptura completa do meu relacionamento com a minha mãe, porque ela quis. Teve um dia que ela simplesmente foi para Curitiba, falando que ia me ajudar com alguma coisa da casa. Cara, ela me acordou simplesmente... E, cara, é loucura. Eu sei que é loucura. Parece que é bizarro, que é mentira isso que eu tô falando, mas, cara, isso realmente aconteceu. Ela simplesmente me acordou 6 da manhã, antes de eu ir pro hospital, ela me acordou 6 da manhã, gritando. Tipo, sabe quando tu acorda às 11, assim? Eu olhava pros lados, assim, sem saber o que tá acontecendo. E ela gritando, falando que ela nunca mais ia olhar pra minha cara. Que... Isso depois de várias outras brigas, né? Uhum. Assim, não foi uma coisa também tão do nada. A gente já tinha brigado antes por... insira aqui qualquer motivo. Mas essa reação veio do total nada. A reação foi, tipo, do nada, às 6 da manhã, ela gritando, me acordando dessa forma. Falando que eu nunca mais ia olhar pra cara dela, que eu nunca mais ia ver um centavo do dinheiro dela. E eu pensando assim, tipo, cara, pelo amor de Deus, tipo, eu sou médico, eu tenho a minha profissão, eu sou adulto. A única coisa que eu falei pra ela foi assim, boa sorte, tá bom. É que a moeda de troca dela acabou, né? Uhum. Exatamente. Porque como aquilo já não era mais necessário pra mim, ela não tinha mais como fazer mais nada em relação a mim. Então, e daí ela realmente, o que ela fez? Ela me puniu com silêncio. E ela deixou de falar comigo em 2019, nesse dia que ela simplesmente gritou, ela entrou no carro e voltou pra Guarapuava. Tinha a ver com... Ela falou naquela época que eu estava usando drogas também, inclusive. Porque... alguém falou pra ela que eu estava... Cara, eu não sei nem se essa história é verdade, tá? Porque é tanta mentira que eu não sei se ela realmente fez isso. Se alguém realmente falou isso pra ela. Mas segundo ela, era porque eu estava usando drogas. É porque é muito fácil se formar em medicina. Usando drogas, então, facilita muito mais, né? A pessoa fica assim... não tem, eu acho que existem bastante. Não, mas assim, se fosse desse jeito que ela está falando, tipo assim, você é um drogado. Cara, a pessoa que está no nível de vício, ela não consegue. Eu acho que... ela não consegue. No tipo estado assim, que ela estava descrevendo, de fato. Isso, é isso que eu tô falando. Tipo assim, a pessoa que está nesse estado de vício, ela não consegue se dedicar a um trabalho, a um estudo, né? E daí ela simplesmente entrou no carro, foi pra Guarapuava e nunca mais falou comigo. Mentira, nunca mais não, até ela voltou, ela tentou se reaproximar de mim mais ou menos em setembro, outubro do ano passado, porque é que assim, os meus avós por parte de pai faleceram. Então, depois que a gente brigar, eu não podia mais ficar na casa dos meus pais, né, quando eu ia a Guarapuava, apesar de que eu ia muito pouco mesmo. Mas quando eu ia, eu ficava na casa dos meus avós ou em algum outro lugar. Quando os meus avós faleceram, que daí eu já não tinha mais, não tinha como ficar na casa deles, eu fiquei na casa de um amigo meu, quando eu fui pra Guarapuava. E o pai do meu amigo falou pro meu amigo, perguntando, mas por que ele não fica na casa dos pais dele? Aí o meu amigo contou, porque eu também nunca escondi isso. Eu nunca escondi que a minha mãe não falava comigo, nunca foi um segredo. E o meu amigo contou pro pai dele. Coincidentemente, depois disso, ela quis se reaproximar. Mas... por que ela quis se aproximar? Porque, de repente, todo mundo começou a descobrir que aquilo lá era uma mentira. Que a família Margarina não existe. Porque, apesar dela ter passado praticamente 5 anos sem falar comigo, ela contava pros outros que tava tudo bem. Se ela contasse pra alguém... Se alguém perguntasse, como é que tá o João Neto? Ela ia falar, nossa, o João Neto está super bem. Ele está
já é cirurgião, está fazendo urologia, terminou a faculdade, fez faculdade não sei aonde, entendeu? Então, assim, porque isso agrega um status e uma imagem a ela. Quando as pessoas começaram a perceber que essa imagem... Cirurgião. Exatamente. Que a imagem já não podia mais ser relacionada a ela porque ela cortou esse vínculo, aí ela começou a ficar preocupada, entendeu? Foi quando ela tentou... O mérito não é mais dela, né? Foi quando ela começou a tentar se reaproximar. Sua irmã estava em casa ainda? A minha irmã está. Ainda. Ah, ela ainda está. Ela lá. mora com eles. Então, e eu vi até no seu TikTok que você prefere que a sua irmã conte a história dela, né? Que você não quer tomar a narrativa dela. Assim, o que eu posso contar em relação à minha irmã são as coisas que eu sinto em relação a ela. E porque te cobraram muito também, né? Demais. Até porque eu entendo também que houve muito uma preocupação, né? Em relação às pessoas que estavam escutando aquela história, de tipo, cara, e se essa guria ainda tá lá na casa deles, passando por alguma coisa? Eu entendo essa preocupação também. Mas o que eu posso falar é aquilo que eu falei. Eu amo muito a minha irmã, eu faço de tudo pra poder defender ela até hoje, e vou fazer, cara, vou lutar com todas as minhas forças pra garantir que ela fique bem, né? Mas a minha irmã, ela é maior de idade. E, cara, eu não me sinto no direito de falar por ela. Se ela quiser um dia falar o que ela tá sentindo e pedir ajuda pra algum tipo de coisa que ela possa precisar, eu não quero tirar esse direito dela. Eu acho que é ela que tem que correr atrás disso. Eu sempre falei isso no TikTok e repito isso aqui porque isso aqui é uma coisa muito importante. Eu falo isso sempre pra ela. Eu não tenho um perfil impositor em relação a ela. Pra mim, ela vai ser pra sempre a maior tomadora de decisões da vida dela, a protagonista da vida dela. Eu não vou roubar isso dela. Quando você falou isso, eu não tinha entendido. Eu não tinha entendido por quê, mas agora sabendo que ela está lá, entende? Agora então, eu entendo. Exatamente. E porque ela viveu uma realidade diferente da sua. Absolutamente. É outra história, né? Dá pra imputar nela o teu sentimento. Totalmente. E nem, enfim. Mas o fato de você... É porque assim, quando você conta a história, imagina as pessoas, né? Tipo assim, você conta a história. Minha irmã adotada uma criança, então a gente fica com a criança aqui, ó. Aí você conta toda a história e a criança tá aqui. Você fala assim, tem uma criança lá. Não, não tem uma criança lá. Tem uma adulta lá. Né? Isso, Mas isso acontece muito, tipo assim, eu conto as histórias da minha filha, e aí ontem, umas 4 pessoas que me encontraram, eu tava com a Má ontem o dia inteiro. Essa é tua filha? Você imaginava que era uma criança. Porque a gente conta a história, a pessoa fica assim, mas aí o ano passou pra todo mundo, tá? Não foi só pra você. Passou pra ela também. Então, existe uma adulta lá, como você disse, tomadora das decisões da própria vida. O fato de você estar à disposição dela pra ajudá-la em qualquer decisão que ela tomar, nesse momento deve ser o suficiente, né? Tem que ser o suficiente, porque dá pra você ir lá arrancar, não dá pra você ir lá obrigar, não dá pra você, né? É isso, você está à disposição dela e pronto. E é isso que importa. E ela sabe que eu tô. E pra mim isso é o mais importante. Ela sabe que eu tô aqui. É isso. E aí a sua mãe tentou retomar contato com você em 2023. Isso, em 2023. Mas eu neguei, assim. Eu vou ser bem sério. Na verdade, eu nem respondi as mensagens que ela mandou. Eu acho que foi setembro ou outubro. Eu não tenho certeza. Mandou como se nada. Como se, assim, falando... vamos conversar. Coisas assim, sabe? Isso agora. Estamos falando de 6 final meses. Do ano passado. Tá. Do meio pro final do ano passado. 3, 4 meses, então. Bem dezembro foi quando eu comecei a ver os documentos. Ai, meu Deus do céu, eu já tô agoniada que tá chegando. 4 meses pra cá. Foi muita coisa em pouco tempo, né? E daí eu simplesmente não respondi ela, assim, sabe? Mas, então, porque eu também não quis essa aproximação. Foi uma coisa que eu lidei muito em terapia. A minha psicóloga, ela... compreende, ela concorda comigo que provavelmente a minha mãe tem um transtorno de personalidade narcisista. É um transtorno de personalidade que não tem tratamento. Então, eu não posso esperar que as coisas vão melhorar. Eu não tenho como esperar isso, né? Então, a única maneira que eu tenho de me defender é realmente me ausentando, assim. É não mantendo esse contato. Porque se me faz mal, por que eu vou me manter lá? Sim, é um distanciamento salubre, né? Exatamente. E necessário, sabe? Eu precisei disso. E vou te dizer que assim, Cris, que eu falo isso, que eu dou graças a Deus que eu tô descobrindo e passando por isso agora, nessa fase da minha vida. Porque, cara, eu já tive baixos muito baixos. E eu tô no baixo menos baixo da minha vida. Sim. Porque, cara, é a época que eu tô de mais tempo de terapia, que eu consegui encontrar uma psiquiatra sensacional, que, tipo, cara, que trabalha de maneira muito integral e muito bem comigo, sabe? Então, assim, foi o momento certo pra eu descobrir a independência financeira, sabe? Que faz muita diferença também. Que ela é a primeira pra todas as outras, né? Totalmente, imagina você descobrindo isso, sei lá, com em 14, 15 anos. Sim, não, ia ser desesperador. Desesperador. Até porque eu não ia nem saber procurar ajuda, sabe? Então, sim. E aí, bom, ela mandou essa mensagem, você não respondeu, passou 2 meses, é isso? Passou 2 meses de nada. Isso, basicamente foi isso. Ela mandou 3, 4 mensagens, eu acho, que eu não respondi. E daí chegou dezembro, que foi quando eu comecei a buscar os documentos. E você falou, família, vou tirar
A cidadania portuguesa. Na verdade, já tinha anos que a gente já tinha falado disso, já tinha até pago para uma empresa para mandar os documentos, só que faltava a gente pegar os documentos que faltavam para entregar para essa empresa. Tá. Entendeu? Então já era uma coisa de muito tempo atrás. Sim. Muito tempo, eu digo, acho que 2 anos, pelo menos. Mas estava todo mundo envolvido nesse rolê aí, toda a família. Mais ou menos. Envolvido não, assim, você ia pagar meio o que era só documento eu, de né? todos. Que queria. Na verdade, todo mundo queria, mas ninguém tava fazendo nada. Era só Entendi. Eu mesmo, assim. A movimentação era tua. A movimentação era minha. Tá bom, tá. Você ia fazer por todo mundo. Isso, tipo, eles sabiam que eu ia fazer, mas em nenhum momento eu avisei pra eles, estou indo hoje no cartório pegar tal documento. Isso não aconteceu. Eles só, tipo assim, sabiam que tinha alguma coisa lá da cidadania portuguesa, mas não sabiam o que eu estava fazendo. Tá. Isso foi uma coisa que perguntaram muito também, inclusive, no TikTok. Eles sabiam que tu estava pegando esses documentos? E não, eles Isso não sabiam. Preocupou eles porque eles não sabiam. Assim, eles sabiam que um dia eu ia ver esses documentos, né? Provavelmente por causa da cidadania. Mas não sabiam que naquele momento, em dezembro, eu estava buscando. E também não sabiam que eu comecei a buscar muitos outros documentos que não eram necessários para a cidadania, porque eu comecei a pesquisar documentos da família da minha mãe, ali. Nossa. Né? E os documentos da cidadania portuguesa eram da família do meu pai. Sei. Foi aí que começou a ladeira abaixo, né? O primeiro documento que me fez começar a questionar essas coisas, aliás, não que questionar alguma coisa eu já até questionava antes, mas que me fez gerar o ímpeto de buscar as outras informações, foi a certidão de casamento dos meus pais, né? Foi quando eu comecei a reparar as primeiras inconsistências em relação às histórias que eles me contavam, né? Vi que eles tinham se casado em 2006, que não fazia sentido, porque eu nasci em 96, eles já estavam lá em Guarapuava desde 92. E você, então, teria 10 anos, né? Se você nasceu em 90... Sim. E você não lembra de ter acontecido esse casamento? Não, eu não estive presente nesse rolê. Eu não fui convidado para esse casamento, entendeu? Eu não fui o daminho. Não fui. Então já acendeu um alerta, né? Eu achei estranho, assim. Mas assim, quando eu vi 2006, eu até falei assim, tá, ok. Vai que foi algo burocrático, né? Sei lá. E realmente acredito que tenha sido um negócio burocrático. Ah, sim, foram só pra assinar, com certeza. Exatamente. Foi uma festa. Mas aí a primeira coisa que realmente me espantou foi quando eu olhei a idade da minha mãe. Porque eu passei a vida inteira acreditando que a minha mãe era 1 ano mais nova que meu pai. Só que, na verdade, ela é 9 anos mais velha que ele. E, assim, isso pra mim, eu já falei assim, gente, bizarro isso aqui. Por que alguém ia mentir um negócio desses, entendeu? Tipo, por que ela ia me mentir a idade pro filho dela? Tipo assim, eu já vi pessoas sociedade. que falam... E outra coisa, assim, eu já vi pessoas que mentem 2 anos, 3 anos. Agora, 9 anos... Não tô entendendo, entendeu? Eu comecei a olhar e falei assim, epa, tem alguma coisa de estranho aqui. E daí eu vi vi também na certidão de casamento deles que ela era divorciada. O que eu achei muito estranho, porque eu nunca soube que a minha mãe tinha tido um outro casamento antes do meu pai. E, inclusive, cara, isso é muito bizarro. Ela me contava coisas bizarras, assim, do tipo, quando eu era criança, que o meu pai era o único homem da vida dela. Coisas assim desse tipo, sabe? Ou seja, tipo, eram várias mentiras pra manter uma mentira maior ainda, que era basicamente a vida inteira dela. Tipo, o primeiro e único amor. Ela exatamente. Tipo, ela sempre falou isso, entendeu? Entendi. E aí você viu o nome também dos seus avós. E daí eu vi o nome dos meus avós, que eu acho que ela até pode ter citado uma vez ou outra o nome dos meus avós quando eu era criança. Mas assim, gente, é literalmente uma vez ou outra. Eu nem lembrava. Se algum dia ela me contou o nome dos meus avós, naquele momento eu nem me lembrava qual era o nome deles. Você tava praticamente descobrindo. Exatamente. Fala assim, sei lá, o vô José... Vamos supor, né? E aí José tem 50 milhões. Porque, você não ia pesquisar isso. Porque ela não contava histórias da infância dela. Todas as vezes que ela me contou alguma coisa... Teve uma vez, por exemplo, que eu falei assim... Ai, mãe, eu queria ver uma foto dos meus avós. Ela me mostrou uma foto que ela tava com um homem e com uma mulher, né? Que posteriormente eu descobri que nem são os meus avós. Ai, meu Deus. Pra vocês terem uma ideia. Então, assim... Não tinha assim, ela não, de fotos não tinha, da família. nunca. Eu nunca vi uma foto dela criança. Isso é eu nunca vi uma foto dela antes de vir pra Guarapuava. Eu nunca tinha visto nada. Então, assim, mentira. Eu tinha visto uma foto dela antes de vir pra Guarapuava, que era na formatura dela de serviço social. Que ela tá, tipo, arrumada, maquiada, assim, com a roupa de formanda. E já adulta. Né? E já adulta. Isso antes de vir pra Guarapuava. Mas foi a única foto que eu tinha visto dessa época, né? E essa foto que ela me mostrou dos meus supostos avós era da formatura também. Eram pessoas muito bem arrumadas para uma formatura, ela vestida de formanda. Então, eu realmente não sabia o nome dos meus avós. A galera falou assim, ai, mas tu nunca viu tua certidão de nascimento? Cara, eu realmente nunca precisei ver minha certidão de nascimento. Porque eu tirei a identidade quando eu era criança, quem me levou para tirar minha identidade foram os meus pais,
Eu não peguei nesses Você já documentos. passa a andar com ela? E depois que eu tenho minha identidade, e depois eu tive a carteira de motorista, tipo, depois eu tive a carteira do CRM, eu só uso esses documentos que não falam dos nomes dos meus avós. Então, por isso que eu não... E outra, não talvez sabia, você assim. fosse ver o nome dos seus avós e não fosse atrás, sabe? Eles faleceram e pronto. É, meio exato. que isso, assim, sabe? Tipo... Uhum. Mesmo se você visse sua certidão, você ia olhar e falar, tá bom, meus É avós que eu são acho esses. que sem o resto do contexto, se eu olhasse isoladamente a certidão de Isso, nascimento, eu acho que não teria tido muitas... Não teria me gerado questionamento. Foi no assim, momento sabe? que Sim. você começou a descobrir uma mentira atrás da outra. Aí que foi Exatamente. te acendendo. E olha a loucura do negócio. Que assim, o fato dele não ter sabido com tanta clareza o nome dos avós, quando soube, chamou a atenção. Se ela tivesse tratado isso com mais naturalidade, eu quero dizer assim, teve muita coisa ali que te acendeu um sinalzinho vermelho, que aí você foi atrás de outras coisas. Se ela não tivesse te mentido a idade, se ela tivesse tratado o nome dos avós com naturalidade, nada disso ia te chamar a atenção, você não teria descoberto o resto. Exatamente. Ela caiu na mentira pequena, não Pois foi na é. mentira grande. Sim. Olha que Foi no loucura. O fato detalhezinho, dela ter entendeu? escondido foi o que fez Porque, com que... né? Porque daí a idade, opa, Uhum. nunca soube o nome dos meus avós, agora eu sei. Casamento nunca... em 2006, opa. Tipo assim, se ela tivesse falado, olha, a gente Exatamente. já estava junto há muito tempo, a gente tinha casado na igreja, mas não tinha feito o registro, aí depois a gente fez. Se nada disso fosse um problema pra você, né? É por isso que eu tô falando, ela não caiu no grande. Exatamente. Ela foi uma casca de banana, tinha um abismo na tua frente, assim, ó. Né? Exatamente. Aí você, eu dou um passo pra trás pra sair do abismo e escorregou numa casca de banana. Foi aquela... Sim. Exatamente isso.